Vamos então, neste momento, buscar essa conexão com o divino que é em nós, com Deus, nosso Pai, através da sua criação, a criação de Deus. Serenar as nossas emoções, buscar tranquilizar, colocar paz dentro de nós, a gratidão a Deus por estarmos neste momento reunidos em seu nome. Nós possamos ter um momento de muito aproveitamento, muito aprendizado. Esses aprendizados que serão passados para nós, que possam nos tocar, nos motivar para as mudanças que aqui viemos. Quando reencarnamos, como nós estamos estudando, nós fazemos compromissos lá no plano espiritual, né? Que nós possamos cada dia mais cumprir com aqueles compromissos que assumimos. Cada dia mais se aproximar dos completistas, citado por André Luiz, nos estudos que nós estamos fazendo. Então, Senhor, gratidão mais uma vez por essa manhã. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Então, na semana passada, nós estávamos ainda no capítulo 12. Preparação de experiências. Já estamos, acho que possivelmente hoje nós terminamos o capítulo 12 e talvez ainda possamos iniciar o capítulo 13, né, que é a reencarnação. Os dois capítulos, eles são voltados para a reencarnação de Segismundo. Né? Segismundo, que é bastante conhecido dentro da doutrina espírita, né, a experiência de Segismundo. Então, na semana passada, nós começamos a entender um pouquinho sobre a vida do Segismundo. E que o Alexandre foi convidado para auxiliar na reencarnação do Segismundo, que ele está com problemas nessa área devido a não aceitar, a não ser aceito, aliás, né, pelo Adelino, que eles tiveram no mundo espiritual, quando reencarnado aqui, eles tiveram uma experiência que não foi boa, né? Houve um assassinato, né? Um duelo, né? Mas no duelo, como diz no Evangelho, né? Aquele que é mais habilidoso, na verdade, está cometendo um crime, está assassinando o outro. E aquele que é menos habilidoso e aceita o duelo, na verdade, ele está sendo um suicida, porque sabe que vai morrer. Então, ele matou o Adelino para ficar com a esposa. Aí a esposa acabou ficando com ele também, foi para prostituição. O Adelino desencarnou, o Segismundo desencarnou também, né? E ficou essa mágoa, esse ódio entre eles, entre os três, né? Era um círculo ali de ódio por conta do episódio, né, dessa encarnação onde eles tiveram essa contenda. E esse ódio ficou sendo alimentado. Chegando no plano espiritual, eles foram se entendendo, né? Fizeram os compromissos de reajustamento. Então ficou combinado que o Segismundo reencarnaria como filho de Adelino e da esposa. Mas
quando foi o momento de reencarnar, ele não aceitou. Ele já tinha um filho, né? E esse seria o segundo filho dele. Não aceitou porque ele sentia, né? Aquele desconforto, aquele como um ódio dentro dele, não sabia explicar bem a origem daquelas sensações que vinha nele. E não queria de forma nenhuma reencarnar. Aceitar, aliás, aquela reencarnação, né, do Segismundo. Então ele não quer com o filho. E aí o André Luiz e o Alexandre, eles estavam lá no nosso lar, né, foram encaminhados para lá, para o setor de reencarnação, para o André Luiz entender um pouquinho sobre reencarnação, que ele queria acompanhar esse caso, aprender mais. Então ele queria aprender através, né, das experiências que ia passar na reencarnação de Segismundo, que o Alexandre ia buscar convencer o Segismundo a reencarnar, porque ele também estava afastado, estava até desaparecido por conta da rejeição que ele estava sentindo do Adelino. Então eles combinaram tudo e depois não quis mais. Então ele estava também desaparecido. Então Alexandre ia encontrar ele, que já tinha uma afinidade, já tinham tido uma convivência antes. E aí o André Luiz, né, se propôs também de ir de acompanhar esse caso. No entanto, o Alexandre falou que ia esperar uma semana, que ele tinha alguns compromissos, algumas coisas a resolver, e depois dessa semana que ele poderia, então, acompanhar. E nessa semana o André Luiz ficou, então, no nosso lar em treinamento, né? Acompanhando, observando como é que funcionava o sistema de reencarnação e tudo mais lá no plano espiritual. E nós paramos mais ou menos nesse momento, né, que ele estava lá com o Manassés, que é um dos encarregados de reencarnação, e ele estava tomando ciência, né, da questão de reencarnação, dos planejamentos. Então nós observamos que lá no nosso lar existe um plano reencarnatório, né? Tem as reencarnações padronizadas, né, que eles falaram, né, de trabalho, onde os próprios mentores decidem, né, pelo espírito, para que as situações que eles vão passar, de acordo com as experiências que ele já vivenciou e que eles têm sobre reencarnação. Então, a boa parte, né, uma parte grande de reencarnantes, eles passam nesse processo. Eles não têm muita consciência do que eles vão enfrentar, porque eles não estão em condições de decidir por eles mesmos, né? São mentes ainda juvenis, né? Como diz aqui no livro, né? Mentes juvenis. Então, se você deixar que eles escolham a própria reencarnação, eles poderiam, né? No caso nós, né? Poderíamos escolher experiências que não iriam agregar nada, que iam, às vezes, até causar mais danos ainda, né? E nós poderíamos atrasar bastante nossas experiências aqui. Então, existem esses espíritos, né? São trabalhadores, né? Que são mais ou menos decidem por eles a reencarnação, e existem aqueles que eles mesmos já podem escolher, que já estão numa situação um pouco melhor. E daí eles podem escolher as experiências que eles vão passar por aqui. E os espíritas, né, amadurecidos, eles são os completistas, né? Completista, então, são aqueles espíritos que, ao reencarnar, ele faz o compromisso, a programação reencarnatória, e cumpre aquele compromisso. Cumpre o compromisso. Então ele já pode escolher as reencarnações que eles vão ter. E uma situação assim que nós vimos também que chama atenção é que
a, a, o cumprimento, né, desse plano reencarnatório é muito difícil de acontecer, né, o cumprimento. Então, as pessoas que reencarnam aqui na Terra cumprem, às vezes, quando são muito eficientes, né, na sua proposta, cumpre 50%. Então, tem casos de 50%, 70%. Tem casos que a pessoa cumpre só 10% daquela parte, né? Então, tem pessoas que deixam de cumprir 70% do compromisso, né? Outros deixam de cumprir 50%, né? Já é um avanço bastante significativo. E existe aqueles que cumprem totalmente, que são os completistas, né? Esses chegam lá no plano espiritual, é motivo de muita comemoração, porque eles realmente cumpriram com as suas experiências aqui na Terra, né, de reencarnar. Então lá tem toda uma programação, tem desenho, tem maquetes, né, do corpo humano. Ó, meu corpo vai ter essa e essa condição, né, vai ter essa e essa situação para poder cumprir, né, e vencer algumas dificuldades que eu passei no passado. Então, eu vou passar por essa e essa experiência, né, essa e essa tendência a determinadas enfermidades, por exemplo. Né? Então, ali eles mostravam, assim, tanto na questão assim, dos desenhos, né, dos planos, né, que até na reunião passada nós vimos assim que muitos espíritos passavam com pergaminhos, né, enrolados, espécie de pergaminhos, e naqueles pergaminhos estava toda a programação reencarnatória que eles deveriam enfrentar aqui na Terra, né? Então, o André Luiz chegou lá num local onde ele viu assim desenhos, né, de membros, né, braço, perna, tecidos, glândulas, fibras, órgãos, de todos os feitios e para todos os gostos. Então é uma forma da pessoa que está lá, né, escolher o que ele pode enfrentar aqui na Terra, né, qual a situação. Então, eles geralmente têm condições de participar desse planejamento. E é claro que o grupo de espíritos que estão enviando essas pessoas para reencarnar, eles decidem muita coisa, né, pela pessoa, né? A pessoa às vezes fala, não, mas eu quero reencarnar nessa condição. Olha, isso aí você não vai dar conta, não adianta que, né, você precisa... às vezes a pessoa quer uma encarnação com desafios assim muito difíceis, né, que ele sabe que ele não vai vencer. Outros querem facilidades, né, tem de todos os gostos. E aí a pessoa é orientada ali, né, a escolher o que é melhor para ele. E eles falam aqui, né, em várias situações assim, bastante, até um pouco mais técnica, que eu não entendo muito bem, né, sobre embriologia, biologia, na questão da formação dos corpos e tudo mais. E André Luiz estava assim, bastante surpreso e muito interessado, porque afinal ele foi um cientista aqui na Terra, médico, existe até especulação que ele foi um pesquisador, né, aqui na Terra, e que eles misturaram um pouco a vida de um e de outro, né, para que a gente não sabe exatamente quem foi André Luiz, mas ele tem todas as características de ter sido uma pessoa um pesquisador, uma pessoa interessada na ciência. E ele estava observando como era complexo, né, essa questão de reencarnação. A gente não imagina quando vê, né, as pessoas aqui, né, os nossos corpos, não imagina como é que funciona isso, né? Mas ele diz aqui que o trabalho da espiritualidade, dos benfeitores espirituais é muito grande, é muito intenso. E aí Manassés ainda lembrou ele, né, que a evolução da reencarnação, né? Então lembrou que os homens selvagens, os semi-selvagens,
eles usam aqueles modos simples e não tem nenhuma decisão sobre si mesmo, né? Aquele conhecimento que ele estava passando ali, que os espíritos estavam reencarnando, acompanhava ali, para aqueles que já estão no estado mais avançado, que já está num padrão, né, ideal para poder participar desse planejamento reencarnatório. E a participação ela vai aumentando de acordo com a evolução do próprio espírito, né? Tem espíritos que até eles sabem o que vão enfrentar, né? Participa ali da programação, mas as decisões geralmente ficam pelos benfeitores mesmo, que eles ainda não conseguem decidir por si mesmos. Outros já podem decidir muita coisa e fazer aquele planejamento. Ele fala em plantas prévias, né? Igual planta de construção de edifício, de casa, né? Então as plantas que são desenvolvidas lá, né? Porque o nosso corpo, né? Como diz na Bíblia, é o tabernáculo ou a nossa casa, né? Nós residimos nesse corpo. É a nossa primeira e mais importante residência, né? Então é uma construção de um lar, né? Nós vamos habitar por alguns anos, né? Carregar esse escafandro, né? Esse corpo, para poder enfrentar as provas do dia a dia, para desenvolver o nosso aprendizado aqui. Bom, então ele diz aqui, ó, o corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Então é a importância que tem o corpo humano. E daí ele lembra de uma passagem, né, do Cristo, essa que eu citei, né, onde Paulo, né, diz que o nosso corpo é o tabernáculo, né, quer dizer, a igreja, um local sagrado que nós habitamos, né, que é o templo do Senhor, como diz aqui. Aí eles encontraram ali, né, uma irmã de porte respeitável, que chegou saudando o Manassés, e apresentou a irmã Anacleta para o André Luiz. O André Luiz cumprimentou, sentiu uma certa simpatia por ela, falou, ela é uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, dizia o Manassés, né? E ela demonstrou uma certa contrariedade no elogio. Ela não gostou muito de ser elogiada, pelo jeito, né? E aí ele continuou, né? Imagine você que ela vai voltar à esfera do globo em breves dias em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais nas zonas inferiores. Bom dia, dona Diva! Bom dia, cheguei tarde, né? Não, sempre é tempo. Tá dentro do prazo. Depois eu mando também o vídeo, né? Daí a senhora revê o que não participou, não tem problema não. Que eu não passei muito bem a noite, aí levantei, fui molhar minhas plantas, e agora eu digo, meu Deus, é sábado hoje, o Odilon está na reunião. Aí eu digo, mas é 7 horas, já está terminando, eu pensei, né? Não, ainda temos um tempo ainda. Estamos na metade do caminho aqui do estudo. Então tá bom, eu assisto um pouco. Chegou na horinha de conhecer o caso da Anacleta. Nós estamos lembrando aqui o caso da Anacleta. Então a Anacleta foi uma das trabalhadoras que estava ali para reencarnar. Estava no planejamento reencarnatório ali. E estava recebendo elogios, né, do Manassés, que dizia que ela é uma pessoa muito corajosa, abnegada, que ia receber 4 espíritos muito complicado para auxiliar aqui na Terra. E ela disse, não vejo abnegação nenhuma nisso aí. Cumprirei tão somente com as minhas obrigações. É uma situação, né? O elogio diz que às vezes ele pode nos despertar nossa vaidade, nosso orgulho e até prejudicar o nosso caminhar. E talvez por isso ela estava dizendo que o elogio, né, não era muito bem-vindo, que ela era uma pessoa
que ela era uma pessoa que era uma pessoa endividada, né? Ela dizia isso, ó. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Então, por essa frase aqui, a gente pode entender que ela vai receber essas 4 entidades que são complicadas, como filhos ou alguma coisa assim, porque ela se sente obrigada a isso, né, pelo compromisso dela, porque ela não fez um trabalho bem feito em outra vida com essas pessoas. Então ela não foi talvez um bom pai, uma boa mãe, né? Mas ela vai falar que as mães, né? As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Ela julga que ela não fez um bom trabalho e agora ela vai receber esses filhos, né? São entidades complicadas que ela vai receber de novo no lar. E ela diz aí, completa ainda, não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. E daí o André Luiz se interessou pela história, queria saber mais, e perguntou para ela, vai regressar então em breve? De qualquer maneira, a sua resolução, ela mostra que você é devotado, assim, você tem bondade, tem abnegado, né? Você está se propondo a receber, né, entidades tão complicadas, então mostra que você é uma pessoa abnegada. A minha mãe também já voltou ao círculo de carne, né? André Luiz lembrou, né? E com uma sublime dedicação. Não sei se vocês estão lembrados, mas no nosso lar, o André Luiz, né, ali conta que a mãe dele voltou recebendo aquelas duas senhoras, né, que foram amantes do marido dela, né, traíram ela como amantes, e ela recebeu como filha, né, para colocar elas no bom caminho, a mãe do André Luiz, né. Então o André Luiz via nisso uma sublime dedicação da mãe dele de desenvolver, né, o perdão, né? Na verdade, ela nem precisaria isso, né? Porque ela já tinha perdoado, ela estava querendo receber aquelas duas mulheres como filhas para poder colocar elas no bom caminho, que ela já amava elas, né? No círculo da carne. E então a senhora ali, ela ficou com os olhos cheios de lágrimas, né? Discreta e que não deixou cair, e estendeu a mão, demonstrando assim que não desejava conversar muito sobre o assunto, né? Talvez estava constrangido. Agradeceu pelas palavras do André Luiz e pediu a ele, falou bem assim, ó, mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com seu pensamento amigo. Então, pessoas que estão em dificuldade e a gente envia, né, pensamentos, né, de força, elas recebem a oração, né? O pensamento amigo é a oração. Se a gente sabe que alguém está com dificuldade, né, nas provas aqui, enquanto encarnados ou desencarnados, mande pensamentos, né, amigo, pensamentos de força que elas vão receber. Então o Manassés perguntou para ela, mas já recebeu os projetos? O que é os projetos? É o plano reencarnatório. Você já recebeu todos os projetos? Perguntou ela. E ela disse sim. Não somente eu recebi os que se referem aos meus pobres filhos, mas também até a minha forma futura, como é que eu vou ser. Então, ela já recebeu ali o projeto do corpo que ela teria quando reencarnasse. E ela perguntou ainda, você está satisfeita? E ela respondeu, muitíssimo. Né? Então ela estava muito satisfeita com o corpo que ela ia receber e com os filhos que ela ia receber no plano de reencarnação dela. Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia. E eu continuo na situação de grande devedora, disse ela. E depois ela se despediu, né? Calma, afável. E Manassés, então, atendeu a curiosidade do André Luiz quando ela saiu. Falou, olha, Anacleta,
que é o nome que atribuiu a esse personagem, é um exemplo vivo de ternura e de devotamento, mas voltará à luta do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Então, o coração de mãe dela, de vidas passadas, não foi assim dos melhores, né? Nós vamos conhecer mais à frente por que Anacleta se via nessa condição de voltar à Terra, né? Queria voltar à Terra para corrigir algumas questões que ela deixou para trás. E corrigir com as pessoas que estavam envolvidas com ela em vidas passadas. Muito bem. Então aí ele explica assim, por imprevidência dela, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. O que a gente pode interpretar disso, né? Então ela teve 4 filhos no passado, em outro tempo, né? Deus confiou a ela 4 crianças, e elas caíram desastradamente, quer dizer, as crianças não seguiram um caminho muito bom aqui, quando encarnada. Porque a pobrezinha, quando fala pobrezinha, é a mãe, né? Então a Anacleta está falando que ela tinha dentro dela muito carinho, muito amor pelas crianças, mas que não convinha com a realidade, né? Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, né, então eles tinham condições financeiras tranquilas para se conduzir, nunca se esqueceu dos deveres que prendiam as atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Então o esposo dela era uma pessoa honesta, pessoa de bem, tinham recursos, né, então a situação deles não era ruim. No entanto, os 4 filhos caíram, né, nos desajustes da vida aqui. E aí diz mais, que o esposo dela tinha uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência no lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguices desarrazoada. Então, o esposo era aquela pessoa mais firme, né, que queria educar os filhos, colocar eles no caminho, né? E a mãe era aquela mãe assim que achava que amor era deixar as crianças fazer o que querem, né? Pelo que a gente está entendendo aqui, excessos de meiguice desarrazoada que ela tinha. Então, ela era devotadíssima aos filhos. Então, talvez aquela mãe super protetora, aquela mãe que enchia de cuidados e carinho os filhos e que não impunha a eles disciplina, limites. E eles acabaram indo para um caminho não muito bom, os 4 filhos. Por isso, então, ela sentia essa necessidade de retornar à Terra para poder corrigir o que ela tinha feito de errado, né? Corrigir primeiro dentro dela, entender que o amor, né, ele também envolve, né, amor aos filhos envolve também os limites, né, falar o sim e falar o não, né, procurar ter esse limite. Mas você vê que ela pecou por ignorância, né, por excesso de amor e zelo. Aqui diz que ela era devotadíssima, né? Então, como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. Então, esses filhos veio para a mão dela e do pai para serem encaminhados bem na vida, né? Que eles tinham certas viciações morais, e a mãe, com aquele excesso de amor, né? Um amor enfermo, ela deixou que eles não fossem para o bom caminho, né? E o pai não conseguiu impor a vontade dele, né? Ele queria uma educação mais severa e ela era o contraponto. Então ali os dois estavam contrariando um outro na questão da visão da educação dos filhos, né? E os dois estavam em situação assim de
como eu diria, de confrontos, né? Lembrando, né, eu vou só lembrar um pouquinho aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das causas atuais das aflições e diz, né, que muitas coisas que acontecem são consequências de imprevidência, né, que nós cometemos na própria vida, né? Então, a gente às vezes age aqui na vida da Terra, né, de forma imprevidente, e a gente cai ou deixa os nossos amados, né, caírem por nossa própria responsabilidade aqui na Terra ainda. Então, somos vítimas do nosso própria forma, né? Então ele diz assim, ó, quantos pais são infelizes, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles, né? Então, as consequências, às vezes, ela vem nessa própria vida, né? Eu não fiz um bom combate, né, das más tendências. Eu vim aqui para combater, primeiramente, as más tendências minhas mesmo, né? E também para encaminhar algumas pessoas que Deus colocou ao meu encargo, que são os meus filhos. E se eu não faço isso, o meu castigo vai ser essa falta de deferência, muitas vezes, a ingratidão que eu vou receber, né? Por conta eu ver, muitas vezes, o meu filho, né, em situações de sofrimento por conta de má conduta, e daí eu vou interrogar minha consciência e falar, mas até que ponto eu tive responsabilidade nesse comportamento do meu filho, né? Até que ponto ele está nessa situação porque eu não tomei uma atitude, né, com isso. Então, ela é 3 rapazes, ó, e uma jovem, né? Então, foram os filhos da Anacleta, 3 rapazes e uma jovem. Cuja preparação intelectual exigira mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramento de natureza física e moral, a pretexto de atenderem às obrigações sociais. Então, eles nasceram num lar abastado, né, um lar que tinha muitos recursos financeiros. Então, eles se deixaram assim deslumbrar pelas obrigações sociais, né? Aquelas questões, né, de festas, né, de situações onde a pessoa se envolve com as viciações das mais diversas, aos prazeres mesmo da matéria, e isso leva ao desregramento físico e moral, né? Então, eles foram assim muito degradantes, né? E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o tempo do corpo. Então, eles morreram cedo. A pessoa que levou uma vida muito desregrada, né? As viciações acabou comprometendo o corpo deles. E aí então eles entraram no plano espiritual numa situação muito difícil, né? Então a responsabilidade também é deles, né? Claro, né? Que eles se deixaram levar pelos desregramentos. E por isso então eles chegaram no plano espiritual em situação de muito sofrimento. E a Anacleta, voltando quando ela retornou ao campo espiritual, ela viu o problema, ela percebeu, meu Deus, meus filhos, né? A situação que eles se encontram, e tudo por conta também, né, que eu não disciplinei eles, não dei uma boa educação deles. Então ela dispôs-se a trabalhar assim com muito afinco para conseguir uma reencarnação para si própria, né, para ela poder corrigir esse desvio de conduta dela, e também para os filhos, né, que vão seguir na purificação aqui na crosta terrena.
E aí a André Luiz perguntou, mas quanto tempo ela demorou para essa preparação toda? Ele falou 30 anos, né? Mais de 30 anos que ela está se preparando para essa reencarnação. Pessoal, querem comentar alguma coisa até aqui? Alguém está querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum complemento? Alguma forma de ver diferente? Quer dizer que a mãe, quando ela ama demais, ela peca mesmo, assim, no excesso. É. Eu sei porque eu sou assim. Eu peco no excesso. Ah. Mas, graças a Deus, meus 2 filhos foram para o caminho errado, mas um já achou o caminho certo. As 2 nunca foram para o caminho errado, tá tudo tranquilo, arrumar. Mas se Deus quiser que eu Mas volte, eu viu, volto. dona Lalinha? Essa questão tem assim também, né? Nós vamos ver mais à frente, mas eu vou até antecipar, né? No Evangelho tem uma parte também que diz assim, que se o pai ou a mãe ela fez tudo o que era possível, né, para encaminhar bem os filhos, e ainda assim eles não encaminharam, nós vamos ter a consciência tranquila, eu fiz o que devia ter sido feito, né? Mas eu sempre falo para eles que as meninas, elas sempre procuram o caráter da mãe, a maneira que a mãe age, ela sempre procura a maneira da mãe. E os meninos usam ter mais o caráter do pai. Então, eles seguem mais é o pai. Então, eu mais o meu marido, nós somos pais muito jovens ainda. Quando o Cristian nasceu, eu tinha 21 anos, ele tinha 23, então estava muito jovem. Gente, pai e mãe não tem um manual, né? A gente vai aprendendo como Manual lidar com de as pai e mãe não situações no dia a existe. dia, não é? Não existe manual. Não existe um manual, fala, olha, faz assim, assim. E outra coisa, cada filho é diferente um do outro, É né? diferente, cada filho é diferente. É diferente, você Mas não pode tratar igual, né? Tem que tratar diferente os diferentes, né? Tem uns que você pode dar mais liberdade, que eles são mais confiáveis, são mais maduros desde cedo. Tem outros que muitas das não. vezes também, você dá um bom exemplo, o filho não segue o seu bom exemplo, né? É, Igual no caso das minhas filhas, eu dei bom exemplo, elas todas seguiram o meu exemplo. Essas são mães de família exemplar, as duas. Uma dona de casa exemplar, uma esposa exemplar, tudo exemplar, são boas demais com os filhos dela. Cada um só teve só 2, mas é muito boa mãe. Inclusive a Rede mesmo na casa dela, quem manda é só ela. O marido deixa tudo para ela. Esse é o caso, ele está delegando tudo para ela. Se precisa de puxar a orelha, puxa a orelha lá, ó, ela está precisando. E lá vai ela puxar a orelha. Só ela que puxa, ele não puxa não. Quando ele vê um defeito, ele manda ela puxar a orelha. Desse jeito. Ele é relapso de tudo. Mas é um bom pai demais. Mas tem esse defeito. Não puxa a orelha de jeito nenhum. Pois é, então, aí o André Luiz então falou para ela assim, ó, imagina os sacrifícios futuros, né, que você vai passar, né? Mas daí a gente lembra também que ela falou que ela estava muito grata a Deus pela oportunidade, né? Embora a reencarnação que ela ia passar seria assim bastante difícil, ela estava agradecida a Deus pela oportunidade de resgate, né? O Manassés disse assim, a experiência dela vai ser dura, sim. 2 dos rapazes vão regressar na condição de paralíticos. Olha só, os 2 filhos dela vão ser paralíticos. Um deles vai ser na qualidade de débil mental, né? Que são quatro crianças, né? Então, 2 paralíticos, um na condição de quadro de débil mental. E para auxiliar ela na viuvez precoce, que ela vai ficar viúva muito cedo, a filha, que também é meio destrambelhada, está dizendo aqui, ó, que ela é portadora de prementes necessidade de retificação, quer dizer, ela não é uma gente boa não, né? Então ela vai ter dificuldade com a filha, que é a única que vai ter assim, mais condições físicas, né, de auxiliar ela. É bom que ela vai ter mais tempo para cuidar da filha
sobre o caráter, né? Porque cuidar do caráter de 4 é mais difícil que cuidar de caráter de 1. Então, Então, os outros não precisam trabalhar no caráter desse tanto, porque porque eles vão está estar lá limitados preso. fisicamente, né? Está limitado. Então, ela, a única que sai, fica mais fácil para ela cuidar do caráter. Vai ser mais fácil. É desse jeito. A gente pensa que a coisa é brincadeira, Dilon. É, Não é brincadeira. Eu sempre falo aqui em casa assim, a nossa vida aqui na Terra não é uma brincadeira. Nós temos que levar a isso aí sério. à frente, porque isso aí não é brincadeira, não. Isso aí é coisa séria, coisa muito séria. E é A como gente tem que diz ser no Evangelho, né? consciente. Tem consequências imediatas e tem futuras também. Tem. Eu mesma eu devo ter sido muito custosa na outra encarnação minha. Eu nasci tive paralisia infantil com 9 anos, através da paralisia, eu tive deixou uma dor na perna que foi paralisada. Essa dor durou dos 9,5 até 15 anos, quase 16. A dor continuou desse jeito. Essa dor, eu era tanta dor que eu desmaiava. Ia no médico, não tinha nada, ia no outro, não tinha nada, ia no outro, não tinha nada. Meu pai acabou com tudo que ele tinha, procurando tratamento para mim nesse tanto de ano. E aí, quando eu sarei, logo, o primeiro namorado eu casei, que era o Tchauzinho, nós namorou 3 anos, casei, e começou as dificuldades, porque ele era rebelde. Mas eu tinha que ajudar ele na rebeldia. E logo começou a vir os filhos, e sempre dores, dores e dores, dores moral, dores físicas, mas graças a Deus eu levo tudo assim na tranquilidade. Eu não quero voltar de novo, não, com esse problema, não. Quero tirar pelo menos 5,1. Eu falo, 5,1. Não quero reprovar, não. De repente, como completista, né? Como diz ali nos slides anteriores. Completista é difícil, mas pelo menos 5,1 já tá bom, tá? Porque não reprova. É, Se a nota for 5, é claro, né? Às é, vezes a nota é 9,9, né? tá certo. Aí ele sabe. Então, se a nota for 5, eu quero 5 mesmo, pelo menos 5,1, para não ficar na trave. Mas a vida é assim, a gente tem que lutar com ela e agradecer a Deus pela vida que tem. É isso mesmo. Outro dia mesmo uma mulher falando para mim assim, disse que tem tratamento, porque só não tem, não faz uma novena e tal, para poder voltar a visão. Eu falei, não, minha filha, essa visão minha não volta, não tem condição, porque o meu nervo óptico arrebentou todo. Não existe tratamento para mim, não. Mas eu estou tranquila, pode ficar tranquila, eu estou em paz aqui com Deus, estou em paz com a minha consciência, eu estou sossegada. Não, isso aqui não me atrapalha, não. Estou tranquila. Tá Ela enxergando ainda com os olhos da alma, enxergando melhor do que muitos de nós. muitas das vezes a gente enxerga coisas que os outros não vê. É, os olhos da alma, né? É, É mais do que os outros, até, né? Que sente melhor. porque eu perdi toda a visão mesmo, eu não vejo nem não vejo nada, nem 0%, menos de zero ainda. Mas está ótimo, está bom demais da conta. Mas bom, Tá certo. pelo menos muda. Tem hora que a visão tá na frente da gente tá preta, outra hora tá verde, outra hora tá amarelo, outra hora tá de outra cor. Esse mesmo é só uma bolinha que fica, porque fechou o nervo, né? Aí fica só um buraquinho pequenininho. Mas eu vejo essas cores, tô sentindo que eu tô vendo, né? É. Tá bom, já modificando as cores, já colorido, tá bom. Melhor que nada. Eu dou conta de andar, dou conta de. Eu tenho a mobilidade minha maravilhosa, eu faço ginástica e eu sou mais molinha do que uma criança de 10 anos. Meus nervos é tudo molinho, apesar de ter fibromialgia, mas eu tenho uns nervos muito flexíveis. E Deus me deu muita saúde, deu os problemas, mas deu saúde também. Deus é bom demais, ele tira de um lado, mas põe do outro para a gente poder dar conta de equilibrar.
que a gente equilibra. Aí é nós mesmo que tem que saber equilibrar. É isso mesmo. O bem e o mal sofrer, né? Que está no Evangelho. Tem que ser o bem sofrer, né? É, O mal sofrer não tá com nada, não. Eu assim, tento fazer de tudo para ter o bom sofrer, o bem sofrer. certo. Sofrer alegre, tranquilo, sem reclamar, sem murmurar a hora Confiando, né? nenhuma. Confiar em Deus. Ué. Confiar em Deus. E querendo aprender mais, tentando aprender. É isso aí. Muito bem, nosso tempo tá quase indo terminando, né? Aí terminou essa experiência, né, que o André Luiz foi passado para ele, e ele até ia falar mais sobre a surpresa dele. Aí uma outra senhora procurou o Manassés e ela pediu uma retificação do plano dela. Ela estava com um plano reencarnatório, né, aquele papel que mostrava o plano, e abriu assim um pequeno mapa onde estava desenhado assim uma estrutura feminina, né, um organismo de mulher, muito com muita perfeição o desenho. E ela falou: oh, eu quero modificar o meu sistema endócrinico, e que está muito harmonioso. E na minha disposição, eu quero algumas modificações. Ele ficou surpreso, falou: que sentido? Aí ela apresentou ele, né, dizendo que ela não queria se apresentar aqui na Terra com uma forma física assim, de muita beleza, né? Então ela queria que mexesse ali na tireoide, nas paratireoides, para que ela não tivesse as formas físicas bem delineadas, porque as probabilidades de êxito na reencarnação seriam menores. E como você sabe, Manassés, dizia ela para o Manassés, a minha tarefa não vai ser fácil. E eu preciso então que seja refeito esse plano, porque a harmonia física ela aumenta a possibilidade de queda, vai me perturbar, né, as minhas atividades que eu proponho a desenvolver. E o Manassés falou: você tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, mas para quantos o recebem. Então veja que ela não queria vir bonita fisicamente, né? Ela queria que as formas físicas dela fossem modificadas para ela não vir bonita, porque ela acha que ela poderia ser seduzida pela beleza e ela poderia transgredir e levar outros à transgressão, como diz o Manassés. Então ela diz: prefiro a fealdade corpórea, prefiro ser feia. Não estou interessado no corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. E daí Manassés se ofereceu, né, para modificar alguma coisa ali, ajudar. E ela então saiu mais satisfeita, né? E aí o André Luiz, ainda admirado, né, com tudo isso, né, ele dizia que a medicina humana ela deve ser muito diferente no futuro, quando o cientista aqui compreender que a mente da gente, os fatores mentais, elas que influenciam no corpo físico, né? Elas é que auxilia para a gente ter uma boa saúde, para ela que determina, aliás, auxilia não, ela que determina a nossa parte mental. Quando a ciência tiver essa aceitação, essa compreensão da influência da mente, que é o espírito, no corpo, a medicina vai avançar muito, ela vai ser muito diferente. Considerar mais, né, o fator psíquico, o psiquismo, porque todos os nossos órgãos, né, toda a nossa forma física, ela está subordinada a uma ascendência moral, né? A gente reencarna aqui com o corpo que é necessário para o nosso melhor desempenho, que melhor desenvolvimento. E
E aqui na Terra nós podemos modificar esse corpo para pior ou para melhor, né? As preocupações excessivas, ele diz aqui, com os sintomas patológicos, aumentam as enfermidades. Então, quanto mais preocupado, mais nós somos, mais nós podemos comprometer o corpo físico. As grandes emoções, emoções boas, podem curar o corpo, ou então as emoções ruins podem matar, pode aniquilar o corpo. Então a gente, quando a gente tiver melhor essa consciência, nós vamos viver bem melhor. Então, isso influencia assim, tanto individualmente quanto coletivamente. Nós podemos criar campos psicológicos, né, energéticos, que pode contribuir para a cura de outras pessoas, não só as nossas, mas de outras pessoas. Então ele diz aqui, o médico do futuro, ele vai conhecer essas verdades. Então a ação profissional desse médico não vai ser só em cima do tecnicismo, da parte física, né, de cirurgias ou de medicação química, mas os trabalhos curativos dele vai ser mais voltado para a questão das providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. E aí o André Luiz queria até mais informações, ele se propôs a mostrar então uma reencarnação de um amigo dele, que tinha, ali ele mandou observar alguns pontos escuros, né, no plano dele, no desenho, no colo, né, dele, e ali ele estava indicando assim que ele vai sofrer uma úlcera de muita importância nessa região, logo que chegue a maioridade física. Então aquela pessoa que ele estava apresentando o plano ali ia passar por uma úlcera no futuro. E essa questão dessa situação, ela é bem curtinha até, mas nós vamos deixar para a próxima semana, porque nosso tempo está se acabando, falta pouquinho tempo, senão a gente vai ser interrompido pelo Google. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão nós já vamos para a nossa prece de encerramento, nossa oração. Alguém quer fazer alguma consideração?